rádio oficial de quem investe. Escolinha do Professor Pontes, com Felipe Pontes. Quem já ganhou muita Copa do Mundo foi o Pontes. O Pontes, como é que é aquele lema lá? Eu preciso repetir até que eu não esqueça mais. É o sucesso do Brasil, como é que é? Esse é muito bom. Esse é muito bom. Fala aí pra gente, Felipão. Do país desenvolvido? É, isso aí. Um país só pode ser desenvolvido se tiver um mercado de capitais também desenvolvido. E para ter um mercado de capitais desenvolvido, precisamos da TC Rádio para educar as pessoas. Ah, não, peraí, essa é linda, essa é linda. Mas eu tô me referindo àquela do pau na muleira do vagabundo, como é que é aqui? É pau no lombo dos vagabundos. Isso, são 3 fatores, né? 3 fatores. Qual que é o primeiro? Rapaz, eu não lembro nem se eu passei shampoo no cabelo hoje. Acho que era bons livros. Um país se faz com livros, com homens, mulheres, livros e pau no lombo do safado. É isso aí. Eu vou ensinar isso aí muito pro meu filho. Não, bota a chicotada aí, ó. Pau no lombo do safado. Pode chicotar isso. Então, às 10h34, vamos falar com o nosso professor aqui, seguindo as participações dele na coluna semanal sobre qualidade dos lucros. Na semana passada, a gente fechou a parte de manipulação dos lucros com base em accruals. Eu sempre treino 15 minutos para acertar a pronúncia aqui, que basicamente é usar a norma contábil vigente, que está rolando, para mexer no lucro e apresentar ele maior ou menor do que deveria, para atender a qualquer interesse aí que muitas vezes não é exatamente o interesse do investidor, que precisa olhar com lupa esses dados. Hoje, a gente vai falar sobre como as empresas podem manipular também as atividades reais ou operacionais. Será que dá para mexer na quantidade de produto vendido para melhorar os lucros? Pontos, vamos continuar então por essa direção, por onde a gente pode começar, se você puder até recapitular, contextualizar o nosso ouvinte dentro dessa série. É sempre bom lembrar o que são accruals. Accruals, apesar da gente não usar a tradução, em Portugal se usa bastante isso, a tradução significa acumulações. Para atender, e os accruals são essas acumulações para a gente atender o regime de competência da contabilidade, né? Para diferenciar o regime de caixa e o regime de competência. E aí eu falei na última semana sobre gerenciamento, a manipulação das despesas. Então eu trouxe o exemplo, por exemplo, dos bancos que podem ter exagerado nas provisões, segundo as estatísticas que eu comentei aqui. Trouxe o exemplo da WorldCom, que tinha que pagar taxas para outras empresas, para eles usarem o conteúdo, e no lugar de lançar isso como despesa, eles colocavam isso no ativo. Então, são ajustes que usam ali a norma contábil para manipular o lucro e passar uma informação que não é de fato a real. Boa, entendido e recapitulado, pontos. Agora, vamos lá. A gente viu a manipulação de receitas, despesas, tudo isso que você está falando aqui pra gente, né? Por meio dos accruals, que é relativamente tranquila de se fazer, não é assim algo tão complexo. Mas basta usar argumentos corretos, desde que não seja fraude, para você conseguir fazer tudo isso que você explicou. Como era o caso do exemplo que você deu também aqui da WorldCom. Agora, você traz uma novidade, pontos, sobre isso que eu queria... A WorldCom, na verdade, eles passaram do limite. O caso dos bancos, não. Tá, dentro da norma estava ok. A WorldCom, de fato, eles exageraram e passaram do limite. Exagerou um pouquinho. E aí, pontos, até legal, antes da gente ir para essa pergunta aqui, quando você fala despesa e aí o que vem ativos, né, e onde acontece essa troca, né, de você colocar o que é ativo, na verdade, o que é despesa, o investidor que está chegando agora, quer abrir ali o balanço e analisar, ele vai encontrar o termo técnico é o CAPEX, né? Que é esse termo técnico que ele vai encontrar ali. CAPEX ou CAPEX. Não, depende se você quer falar em inglês ou em português. É hermafrodita, você pode chamar dos dois. As duas pronúncias estão corretas. CAPEX quer dizer gastos de capital. São as despesas de capital que a empresa faz que vão beneficiar vários períodos. Por exemplo, essas máquinas aqui do estúdio, eu compro, mesmo que eu compre à vista, eu vou lançar a depreciação delas ao longo de vários anos, porque eu vou usar por vários anos. Boa, então tá aí a explicação certinho para os nossos ouvintes. Agora, você traz uma novidade que, além de manipular a norma contábil, dá para ir além. Como que acontece isso na prática, Pontes? Isso, dá para, além de manipular a norma contábil, que é basicamente usar a norma e convencer a auditoria de que aquilo está correto, dá para manipular as atividades operacionais, ou a gente chama também de manipulação de atividades reais. Basicamente, a administração da empresa toma algumas decisões que vão melhorar o lucro ou piorar o lucro, depende do incentivo, tudo sempre depende do incentivo, por isso que é importante a gente ficar atento aos incentivos da gestão da empresa para passar a informação que eles querem passar. E aí dá para manipular as atividades operacionais ou reais por meio da receita ou por meio das despesas. Você pode até melhorar o lucro no curto prazo, mas isso vai destruir valor no longo prazo. Aí, por exemplo, manipulação de receitas, que é o que a gente vai falar hoje,
Nós temos aí aceleração de vendas por meio de descontos insustentáveis. Então, o cara fica empurrando desconto para atingir uma meta dele de curto prazo. E aí, depois, para vender no preço certo, ele não vai mais conseguir. Ô Pontes, antes do Léo fazer a pergunta dele, que eu vi que já tá ali engatilhada, uma dúvida, né, que eu acho que alguns ouvintes podem ter também. Os órgãos reguladores, eles não olham isso? Dá punição ou não? É bem difícil você captar isso. Eles não vão ficar procurando. Como é que isso é encontrado no geral? Alguém identificou uma distorção e aí pode surgir uma denúncia até dentro da própria empresa. A auditoria vai avaliar, a auditoria interna, a auditoria externa, e isso vai gerar os problemas depois e até, inclusive, punição do órgão regulador. Boa. Então, ponto, você citou a ideia aí de channel stuffing. Queria que você até explicasse esse conceito com um exemplo, ilustrasse melhor pra gente. Do que se trata? Tá, o channel stuffing é quando você empurra um monte de produto para o teu canal de vendas, você vai distribuindo sem eles precisarem. Por exemplo, dando descontos agressivos, um revendedor seu tá cheio de estoque. Aí você vai lá e, não, mas compra aqui, eu vou dar um desconto muito bom. Aí o cara compra, não consegue vender, às vezes devolve, ou às vezes fica muito tempo sem comprar. Mas então... é tipo venda casada? Não, você, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui bem da vida da gente. Nós temos aqui uma máquina de café, aqui do lado. Nós estamos com estoque cheio de café. Aí o nosso fornecedor de café precisa bater uma meta de vendas. Só que nós estamos cheios de café aqui ainda. Então ele diz, não, mas compra aqui com 50% de desconto, que aí a gente resolve esse problema de vocês aí. Perfeito. Do próximo estoque, já que você já tem, mas vocês não precisam fazer a próxima compra, antecipa a compra com 50% de desconto. Então ele bate a meta dele, só que aí a gente fica ainda cheio de estoque. Talvez a solução fosse incentivar o consumo de café de alguma forma, mostrar, ó, esse café aqui é bom desse jeito, isso aqui é... Talvez isso resolvesse o problema melhor do que você empurrar estoque que eu não preciso. Acho que você citou o melhor verbo possível, é ficar empurrando, né? Estoque, exato, produto, serviço, sem a real necessidade do consumidor na ponta final, em função de uma meta, de alguma questão aí interna que um determinado fornecedor ou empresa, companhia tenha para cumprir, né, Pontos? Isso. Aí tem um exemplo aqui que está na mídia, vocês podem ver, um exemplo antigo do café pilão. O café pilão teve uma mistura de channel stuffing com manipulação de accruals, parecido com o caso da WorldCom. Eles empurraram produtos para os supermercados, sem os supermercados precisarem, de fato, para cumprir meta de venda, dar ali o bônus do executivo, e ainda gastaram demais com aquela taxa que eles pagam de propaganda nos supermercados para ficar no local melhor. Qual é o incentivo da gestão da empresa para fazer isso? Bônus, por exemplo. Eles tinham bônus atrelados a essas vendas, então eles tinham que fazer isso. Vender X ganha tanto de bônus. Isso. E aí, por que isso é uma mistura de channel stuffing com manipulação de accruals? Porque essa verba promocional deles é despesa, concorda? Sim, não sim. É capex, não é uma coisa que vai beneficiar vários produtos. Eu estou pagando para aquele período específico de tempo. Sim, perfeito. Só que no lugar de lançar para despesa, eles lançavam isso como capex, ficava no ativo, eles iam na verdade ficava como contas a receber, pior ainda. Olha aí. Era como se eles estivessem fazendo uma venda. Olha só. Não faz nenhum sentido isso. Então eles fizeram o channel stuffing, fizeram a manipulação do accrual, e depois eles foram punidos. Se vocês colocarem aí café pilão contábil, não vou nem falar fraude aqui, café pilão, problema contábil. Aí vocês vão encontrar algumas matérias aí na internet sobre isso. Boa. Por falar em questão contábil e problemas, a Coca-Cola já teve um caso de channel stuffing, ou Pontos. Que história é essa? Teve mais de um, inclusive. Tá até se esforçando para lembrar. Eles tiveram no Japão, tiveram nos Estados Unidos, tiveram em outros países aí também. Eles forçavam os clientes a comprarem aquele concentrado deles para fazer o refrigerante, mesmo sem os clientes precisarem. Era uma prática bem agressiva de vendas. Qual foi o problema aqui? A SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos, interpretou que eles não deram informação suficiente para os investidores para que eles entendessem que eles estavam, de fato, fazendo uma venda agressiva e que isso poderia impactar as vendas no futuro. Já que eu estou antecipando vendas, estou empurrando ali o concentrado para os meus clientes. Isso vai ter uma consequência. Eles vão comprar menos no futuro. Então, eu vou ter mais receita hoje e menos no futuro. E, provavelmente, mais receita com desconto, que é uma receita menor.
Perfeito. Que é aquela boa e velha diferença, né? Acho que tem 2 comentários aqui. O primeiro é o óculos, para você entender mesmo esses números, é o óculos da contabilidade. E a cada participação aqui, o Pontos vai alfabetizando a gente, porque não é algo trabalhado no ensino básico, a gente sabe. E o segundo ponto é que para você achar essas contradições e essas questões, você precisa diferenciar, entre outros pontos, receita recorrente, quer dizer, aquela em que há certa previsibilidade, ainda que tenham empresas expostas a sazonalidades, quer dizer, períodos em que o fluxo de caixa é maior, períodos em que o fluxo de caixa é menor, você tem aí uma receita tida como recorrente e receita extraordinária. E o mesmo em relação a prejuízo, né? Você tem, às vezes, saídas de caixa que são recorrentes, que são os custos ali para operacionalizar o dia a dia da companhia, e algumas saídas que são mais fora da curva. Pontos para a gente fechar, teve até um caso aí recente de empresa brasileira, eu sei que você não pode dizer o nome, mas também foi na mesma direção. Isso, eu não sei se vocês vão conseguir colocar o gráfico aí, vocês conseguem colocar? Temos as fotos, opa. Conseguimos, opa. Aqui, bicho, aqui você pediu, o negócio chega. Aparece em É algum tipo canto aqui pra iFood. mim? Ó, é que eu não vou conseguir virar tanto a tela. Não, aqui, então né? eu acompanho aqui no meu celular. Boa. Deixa eu expandir aqui. Tem uma empresa, o que eu posso dizer é que ela é uma empresa de moda, é uma empresa boa, tem um histórico bom, não posso dizer o nome, infelizmente ou felizmente, não é fraude, mas eu identifiquei isso como sendo channel stuff. Eles parecem, de fato, ter se aproveitado ali da eleição do Bolsonaro em 2018, mercado todo otimista, empurraram o produto para o sistema deles, né? Estufaram o canal de vendas dele, fizeram channel stuffing. E aí, em seguida, nos trimestres seguintes, a gente viu as vendas caindo. Por quê? Porque os lojistas não conseguiram vender os produtos que eles empurraram. Acumulou estoque. E acumularam estoque. Então, a empresa... E até teve devolução. Então, nesse primeiro gráfico aí, acho que eu vou mostrar só um gráfico. O outro é dos concorrentes. Boa. Vocês podem ver aí que em marrom eu coloquei a margem EBIT e em verde é a receita da empresa. Então, vocês podem ver que tem um ciclo, né? Fica subindo e descendo, mas sempre tem um padrão. A gente sempre tem que identificar os padrões das coisas. Então, a gente vê ali no finalzinho do gráfico, tem um pico, né? E depois a receita cai absurdamente. Por que isso? Isso é uma evidência de channel stuff. Não é uma evidência muito forte, mas isso aqui já me liga um alerta. Eu tenho vários gráficos desses que eu fico olhando. E aí eu olho outras métricas depois para confirmar. E, inclusive, já adiantando para vocês aqui, nós estamos produzindo um material bem legal de qualidade dos lucros, que nós vamos ensinar a vocês como identificar essas coisas. Isso aqui é só um gráfico, mas tem outras métricas, tem estatísticas que nós usamos para confirmar se tem uma probabilidade alta de ter tido channel stuffing, por exemplo. Às 10h45, o Vini, eu sei que você tem aí ouvinte dando um toque pro ponto, certo? Não, sim, o pessoal está gostando muito aqui da participação, escrevendo bastante, pessoas que estão aprendendo, né, a questão da contabilidade junto com o Pontes. E teve alguns ouvintes aqui, eu não vou citar o nome porque foi mais de um ouvinte, que achou muito legal, o Pontes acabou de falar, qualidade dos lucros. O pessoal fala aqui, porque não é só você lucrar, mas assim, de onde vem esse lucro, né? Como vem, é sustentável, não é? Então o pessoal tá gostando bastante. Pontes, esse texto aí, já para responder a galera aqui, ele vai estar no TC School. Sim, eu vou publicar um texto de exemplo que fala disso no meu Instagram e no meu Twitter. Então, olhem lá, já está no TC School. Vou colocar saindo aqui da rádio, já publico no Instagram e no Twitter. Boa. Pontos, estamos juntos, parabéns, mais uma coluna entregue. Semana que vem estamos de volta, certo? Estamos de volta. Semana que vem vamos falar sobre gerenciamento de despesas. Aí, meu garoto, super ponto. E um país se faz com homens, no sentido, né, geral, pessoas, livros... Pau no lombo dos vagabundos. Chicotada, pau no lombo da vagabundada. Que negócio, cara, que loucura. Valeu, Pontos, um abraço, 10h46. No próximo bloco, o mestre vem aí. Vamos com Beida, bater um papo trader como sempre. E ainda hoje tem Gustavo Boldrini com o fato irrelevante, hein, rapaz. Hoje